considerar que mesmo tendo computador, mesmo tendo acesso à internet, né, outras questões, né, como agora, né, nós estávamos, né, na nossa live, e aí caiu, e aí tivemos que reorganizar e reprogramar, porque é isso, assim, o Brasil, né, enquanto um dos países mais desiguais do mundo, nós não estamos preparados, né, não estamos ainda preparados para essa questão da socialização, né, da própria internet, da tecnologia, né, então, assim, essa proposta, né, de trabalho remoto não é meramente preparar o professor e a professora para conseguir, né, dar aula virtualmente, não é somente isso. Outras questões de fundo, né, é importante que a gente problematize, que a gente apresente também essa questão, né, então, assim, para os estudantes, aí retomar mais um pouquinho esse debate para a vida dos estudantes, é importante considerar, né, essas condições materiais, né, a própria memória do computador, o computador, não é só ter o computador, mas ver também a questão da memória desse computador, se é possível baixar, né, realizar downloads, né, se existe uma boa rede de internet, se dentro da sua residência, se existe também um espaço adequado para o estudo também, isso é uma questão também importantíssima também a ser considerada, né, e aí entender também, né, que nós estamos em um contexto que é de verdadeira agudização, né, das expressões da questão social, com aumento do desemprego, né, com multiplicação, né, intensificação dos trabalhos precários, da informalidade, e o próprio aumento, né, com os cuidados domésticos, com crianças, com familiares, com parentes, conhecidos, né, então, assim, uma tendência que a gente observa, né, é que a curto e médio prazo nós podemos até falar, né, do aumento de taxas de evasão e da própria retenção, né, em nossos cursos, né, diante essa questão com a aprovação do ensino remoto, né, então, assim, alguns elementos, e aí, assim, já chegando um pouquinho no final do que eu tinha preparado para falar nesse momento inicial, eu queria trazer também alguns elementos, né, que o professor Roberto Lé vem apresentando, né, em algumas lives que ele vem participando, e que eu acho, assim, que são questões importantíssimas para a gente pensar esse momento, que é sobre essa questão sobre esse ensino, sobre esse trabalho remoto, né, entender que essa ferramenta, ela precisa, né, ser utilizada com sabedoria, né, e até mesmo com parcimônia, né, e aí ele vem colocar algumas questões, né, voltada para o âmbito da oferta, né, de créditos complementares da formação, né, e de quem sabe também voltados para estudantes finalistas, que, não sei, né, no próprio curso de serviço social, enquanto coordenadora, né, da Federal do Espírito Santo, né, tenho conhecimento de estudantes que passaram em concurso, e aí, assim, mas isso é uma questão também que a universidade, ela precisa discutir como um todo, né, precisa discutir, né, e refletir, né, de uma forma verdadeiramente democrática sobre a adoção de critérios ou não, né, sobre a questão do trabalho remoto, do ensino remoto. Então, assim, mais do que nunca, né, diante de diante de todo esse contexto, a gente vislumbra, né, mais do que nunca a necessidade de ampliação de debate, né, de debate com as unidades de formação acadêmica, né, em nossas regionais, as regionais da ABEPS, elas que, de uma certa forma, dão essa capilaridade da ABEPS, né, no âmbito dos estados, né, e aí, é nesse sentido, né, que nós, né, da Regional Leste, a gente lançou, né, o projeto ABEPS com você, né, e a ideia desse projeto, e esse projeto, ele surgiu a partir de um mapeamento inicial que nós realizamos, né, já no iniciozinho, né, em março, né, já no iniciozinho do distanciamento social,
nós lançamos um levantamento, né, um formulário junto para as coordenações de estágio, né? E aí esse mapeamento era para saber, para ter o diagnóstico de como que estava a questão do estágio, né, a supervisão de estágio nesse momento, né, de pandemia. E aí, assim, tivemos um retorno muito grande das coordenações, né, de estágio ou mesmo de coordenações de curso, né, e aí, assim, a partir desse mapeamento inicial, nós construímos o projeto ABEPS com você, e aí nós realizamos reuniões, né, 3 reuniões, né, com os três estados que compõem a nossa região, né, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, e aí no total nós tivemos a participação de 25 UFAs, né, 25 unidades de formação acadêmica, e aí, assim, agradecer, né, a participação e a colaboração, né, dos coordenadores, das coordenadoras, né, as questões, né, e todo o apoio também que eles apresentaram, e a nossa ideia, né, nós já estamos em fase de conclusão do relatório, né, que aí ele vem trazer esse diagnóstico e esse mapeamento, né, sobre como está o estágio, né, nesse contexto. E aí nós também lançamos um levantamento que é sobre os fóruns locais, né, de supervisão de estágio, né, a partir também de um formulário, né, em que o objetivo é de mapear e de socializar as informações e experiências sobre a dinâmica dos fóruns em nossa região. Então, assim, a gente vem, né, a ABEPS, né, lançou o projeto, né, a ABEPS ao vivo, né, como eu sinalizei logo no início, porque a ideia é da gente discutir coletivamente, refletir coletivamente sobre esses processos, né, sobre esses ataques, os constantes ataques que nós vemos vivenciando, e também da gente se fortalecer, né, entender, né, que o nosso posicionamento, né, deve ser um posicionamento crítico, né, deve ser um posicionamento em defesa das diretrizes curriculares e de uma formação profissional de qualidade, né, de uma formação profissional que não discrimine, né, que não elitize, que ele seja de universalização desse conhecimento, né, nesses tempos tão adversos. Então, assim, aqui eu encerro a minha apresentação inicial. Eu tenho certeza que muitas das questões, né, nós vamos a partir do debate, né, das contribuições, né, de vocês, e aí eu encerro e agora passo aí a palavra para Renato para dar continuidade no nosso debate. Obrigada. Obrigado, a gente que agradece a professora Saliana. A gente está tendo aí um exemplo prático, né, aqui ao vivo das dificuldades, né, presentes aí que envolvem essas atividades online e das consequências, né, os desafios, as dificuldades. A gente está tentando aí manter essa live. Vou só tranquilizar, a gente está gravando, a qualidade do sinal fica oscilando, né, vocês devem estar percebendo aí em relação à imagem, em alguns momentos trava, mas fiquem tranquilos que a gente está gravando também a live. Então, quando a gente fizer a transferência pro YouTube, pro arquivo, a gente coloca a gravação. Se essa transmissão estiver muito ruim, se a gente não conseguir ouvir, não tem problema, que eu vou colocar a gravação e aí vai sair direitinho, tá? Aí eu vou tranquilizar a professora Rita, que se por acaso ela está monitorando ali pelo YouTube também, que ela falou, mas se por acaso ela sentir que caiu, não tem problema, pode continuar, que aí a gente transfere a gravação da live, aí todo mundo vai poder assistir com calma, sem perder o fio da meada, né? Sem perder a inteligibilidade, né? Sem a compreensão do conjunto da live, tá bom? Então passo a palavra à professora Rita, por favor. O microfone, Rita, acho que o seu microfone está desligado. Foi, né? Obrigada. Bem, eu quero saudar cada pessoa aqui presente, particularmente o seu convite, Renato. É muito importante. Eu acho que esse espaço de conversa
em período de pandemia, né? Não é um quadro que a gente pudesse prever do ponto de vista de uma forma mais imediata, embora a ciência indicasse a possibilidade por um conjunto de determinantes do mundo viver uma pandemia com uma gravidade dessa monta. E a gente está aqui reunido e eu fico muito satisfeita, Sally, porque a UERJ foi a minha escola de formação, de graduação, né? Então, hoje eu estou aqui contribuindo com a BEPS na condição de coordenadora de pós dessa regional. Para quem nos assiste, a BEPS, ela não replica as regionais geográficas, como a gente aprende, o que a gente chama de regional leste, que compõe Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, não acompanha a região sudeste, né? Então, nesse espaço, nós temos 9 programas de pós-graduação, e nós temos alguns outros, e só para vocês terem uma ideia da dificuldade de fazer realmente a atividade remota, semelhante à Sally, eu preparei um roteiro. No que a Sally foi falando, eu fui clicando em coisas aqui, e até agora o cursor está rodando, e eu não consigo acessar o meu roteiro. Então, eu vou montar agora aqui rapidamente, estou montando aqui rapidamente o que eu acho substancial conversar com vocês sobre os desafios da formação e aqueles que têm alguma particularidade que rebate na pós-graduação. Pelo que eu vi dos presentes, há também alunos da graduação, né, alunos que também estão preocupados com a condição de estágio, conforme a própria Sally falou, né? E eu quero dizer que a gente está no momento em que a pós-graduação, que é uma das instâncias fundamentais para a produção de pesquisa para a área do serviço social, lembrando que o serviço social brasileiro, ele não só é uma profissão, mas ele é uma área de conhecimento. Ele se tornou uma área de conhecimento em função de toda uma maturação teórica que nós fomos, né, maturando ao longo da nossa história, particularmente após o movimento, né, de renovação. Então, é importante dizer que hoje, com as posições negacionistas, né, essa tendência negacionista à ciência, né, de inclusive, não sei se vocês recepcionaram fotografias belíssimas do planeta Terra nessa última, né, cápsula que subiu, essa última nave, já com uma estreita relação entre a NASA e uma grande empresa, mas as imagens, as fotografias do nosso planeta são lindíssimas, né? E eu fiz questão de mandar para vários amigos que escorregam nessa perspectiva e tem até uma tendência, né, eles não chegam ao ponto de dizer que o planeta é plano, mas você chegar ao ponto de dizer isso é um quadro gravíssimo, né, de confronto, né, não só o acúmulo que a ciência pode desenvolver e o quanto que a ciência é fundamental para enfrentar a pandemia, né, e tudo isso no nosso país se tornou um elemento de extrema atenção, né, e que no caso da pós-graduação, não especificamente do serviço social, está rebatendo de uma forma está acelerando processos que já existiam. E aqui eu queria fazer um parênteses, né? A ofensiva pós-graduação, a produção da ciência, do conhecimento científico, ela não se dá apenas por um governo com as características que se colocam no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Mas também por uma composição de uma reflexão do que deveria ser a pós-graduação no Brasil, muito aproximada a um modelo estadunidense, né, que já vem sendo gestado desde 2011 aqui no Brasil, né? Então, agora nesse contexto, né, no contexto de 2018 no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, de fato, nós temos uma nova proposta de avaliação, né, da pós-graduação, mestrado e doutorado, que chegou hoje com uma nova portaria, apontando que em 45 dias, ou seja, aproveitando a pandemia, né, de uma forma célere, apresentar um relatório que indique que áreas de conhecimento, enfim, o Brasil terá. Porque hoje nós temos 49 áreas de conhecimento: filosofia, sociologia, física, medicinas, engenharias, a nossa profissão, né, o serviço social.
E a proposta que já dá indício é que eles vão tentar reduzir 49 para 5. Né? Isso é um impacto que a gente não dimensiona, né? O que isso vai se constituir para o serviço social, que já é uma área de conhecimento pequena comparado a grandes áreas, não a grandes áreas, mas comparada a áreas que têm um status científico mais largo do ponto de vista da história, áreas que inclusive têm premiações internacionais de uma monta completamente diferenciada do serviço social. Então, se a gente for nas ciências agrárias, onde o nosso país é pujante no agronegócio, onde a ciência está diretamente demandada, né, por esse mercado, por essa realidade econômica, essa é uma área que também tem, do ponto de vista da ciência, incremento de pesquisas e premiações altíssimas a nível internacional. Então, o que eu quero dizer é que é uma disputa desigual internamente nas áreas de conhecimento, e que seguramente algumas poucas áreas serão mais preservadas e uma grande maioria será acoplada, concentrada, né, tornada um mix, talvez sob uma nomenclatura de interdisciplinar, mas que será um grande mix. E o impacto disso para a formação também será enorme, porque a ABEPS ela tem uma luta histórica de pensar o projeto de formação como um projeto que oriente tanto a graduação como a pós-graduação. Então, o supervisor de campo, o assistente social que já se formou e que recebe os nossos estudantes da formação, muitas vezes eles estão também fazendo mestrado e doutorado conosco. Há uma retroalimentação, né, de lugares e composições de conhecimentos que estão sendo ali tomados como questão e como possibilidade de apreensão da realidade, e ao mesmo tempo um compromisso de intervenção na realidade, né? Então, além disso, hoje também se coloca no país, através dessa proposta, uma indicação de que também na área da pós-graduação o Brasil deixaria de ter uma instância de fato de financiamento, de gestão desse sistema nacional de pós-graduação, para ser provavelmente uma agência reguladora da pós-graduação, ou seja, aqueles programas de pós que conseguirem financiamento, aquelas áreas de conhecimento vão tocar, né? Os diplomas provavelmente seriam sustentados por essa agência, ela teria esse controle regulatório, mas a defesa de um ensino público, né, universal e de qualidade, que aí eu quero chamar a atenção, nós não defendemos o ensino público universal apenas para universidades públicas. As universidades públicas se ampliaram muitíssimo nos últimos anos, muito menos, né, do que as matrículas no ensino AD, que tem uma potência de formação menor pelas próprias condições de trabalho que esse tutor tem, esse professor tem, e que o nosso estudante também tem, mas é a ideia de que nós não podemos em momento da pandemia, reduzir toda uma materialidade de um projeto que vem sustentando no Brasil algo que é muito único no mundo, né? Seguramente muitos alunos que hoje estão matriculados nos cursos de graduação e de pós-graduação, mas sobretudo na graduação, né, em cursos mais céleres, em cursos com menor carga horária, né, se por um lado isso pode responder pontualmente a alguma demanda pessoal, por um outro lado, boa parte dos cursos que se expandiram nas universidades públicas são cursos noturnos. Eu sou professora de uma escola de serviço social da UFRJ, que nós mantemos já o curso diurno, e quando a gente pôde ampliar no passado, se implantou o curso noturno. A UERJ é um exemplar disso. A UERJ, ela tem esse curso noturno que, quando a gente olha para os rostos dos nossos alunos aí, os meus colegas à época, significativa parcela já eram, né, nos anos 80, a população negra ocupando os postos, né, da formação na UERJ. Então, a pós-graduação hoje, ela sofre, portanto, esse impacto massivo. Diariamente, nós temos, no mínimo uma vez por semana, a gente tem o que a gente diz é uma bomba, né? Nós temos uma bomba. E agora a gente está sobre essa tacada extremamente célere. Uma coisa que eu venho pensando é o quanto que a gente, então, não vai ter
né, uma luta com os negacionistas em relação... Nós não podemos fazer uma homogeneização. Quem está formulando essa proposta de reformulação da CAPES não é esse grupo. Esse grupo está na liderança política do governo. E eles têm interesse de um enxugamento, de uma reestruturação na pós. Mas o que tá sustentando essa formulação, como eu disse, começou em 2011, ele vem se fortalecendo, e agora esse contexto pós-golpe, né, e a partir do governo Temer, e agora, em particular, já propondo um relatório cuja decisão final, após 45 dias, competirá apenas ao presidente da CAPES. Então, nós temos assim, exemplares de monarquias em todas as esferas de governo, né, toda a luta para a gente construir colegiados, né, onde o contraditório, onde as posições diferenciadas, onde as minorias poderiam ser ouvidas, né, e mais do que ouvidas, reconhecidas, né, isso está sob um desmonte brutal. No entanto, me parece que a gente precisa, de fato, nos coletivizar, né? A gente precisa, de fato, reconhecer que nós não vamos frear esse desmonte, e muito menos qualificar o que virá, porque não é simplesmente... acho que nós não estamos falando que a gente quer o que estava antes da pandemia, mas nós precisamos, a partir dessa pandemia, que nos coloca questões, inclusive, existenciais, né? A pandemia nos colocou diante de uma finitude, mas existem outras finitudes que não é meramente o meu corpo ou o seu corpo que está em questão. É uma finitude de uma reciprocidade, né, humana, de uma reciprocidade com a natureza, de uma reciprocidade com a dor do outro, né? É uma reciprocidade onde, nessa proposta, que supostamente é proposta, não é mais... Deu uma travadinha na transmissão da Rita. A gente aguarda. Perdão? Pronto, voltou. Tá ok, Rita. Voltou? Voltou. Travou uns 10 segundinhos só. 10 segundinhos. Então, eu acho que o que eu deixei, o que não foi ouvido é que a proposta que hoje, já aprovada, do Sistema Nacional, de aprimoramento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, eles têm um momento que eles vão falar que há um indicador que é referido ao impacto da sociedade, ou seja, um programa de pós, né, ele tem que desenvolver um impacto na sociedade. Quando você lê, eles vão dizer, não é impacto social, não é impacto social, também pode ser, né, mas é um impacto relacionado ao projeto de desenvolvimento de um país. E atenção, acho que a universidade, por exemplo, se a gente pensar na internet, que hoje a gente está usando com muita dificuldade aqui também, a internet ela foi uma conquista que partiu das universidades, né? A internet não veio, né, inicialmente por um polo governamental ou por uma empresa, foram as universidades que primeiro experimentaram em 1988 a internet de uma forma diminuta num certo lugar. Depois se conseguiu, na época, a Embratel, que ainda era uma empresa pública, né, que começa a expandir até que em 96 ela é aberta com o governo, à época, para que fosse comercializada. Então, o que eu quero dizer, a internet ela é recentíssima, essas tecnologias são recentíssimas. Eu me formei em 92 na UERJ e minha monografia em 92 foi datilografada. O computador não tinha nem chegado. Então, é essa geração que também está sendo obrigada, de uma forma célere, a lidar com o espaço digital, né, se alguém te perguntar assim, o que é internet? A gente usa, mas pouco sabe o que é internet. O que são essas novas tecnologias? Então, uma coisa que aí já vou me encaminhando para o final, que eu acho que a gente vai ter que pensar, é que esse sistema, esse impacto previsto no Sistema Nacional de Pós-Graduação, se nós não frearmos de uma forma muito firme e, ao mesmo tempo, muito capaz de analisar as mudanças no mundo do trabalho, eu acho que ela também vem na direção de um terremoto que está acontecendo na divisão sociotécnica do trabalho. Nós estamos vivendo uma geração que muitas profissões, em 5 anos, em 10 anos, vão deixar de existir, né? Outras vão aparecer, e algumas que estão presentes, que vão continuar, vão ter o seu processo de trabalho completamente alterado. E eu sou de uma geração que a gente dizia na UERJ, né?
Enquanto houver expressão da questão social, o serviço social será demandado. Eu penso que as expressões da questão social estão na ordem do dia, né? O nosso objeto enquanto profissão está na ordem do dia. A questão é, em que medida a divisão sociotécnica do trabalho vai permanecer usando uma profissão para participar dessa intervenção. Que outros mecanismos a sociabilidade burguesa contemporânea está acionando para lidar com essas expressões. E aí eu acho que a última nota da BEPS, né, que está produzindo muito material para a gente poder, né, dialogar, recomendar, vai estar apontando que o racismo no nosso país, mais do que nunca, né, se agudiza na pandemia, né, e, ao mesmo tempo, eu acho que as universidades, se por um lado a gente está dizendo, a gente não quer esse ensino remoto de qualquer jeito, o nosso aluno merece, né, a qualidade da formação que a gente tem lutado, né, por um outro lado a gente vai ter que dizer, então, o que a gente vai estar nesse período produzindo, num contexto que a gente não tem certeza sobre quando que será o fim dessa pandemia, né, quando teremos remédio, quando teremos vacina, né, e, ao mesmo tempo, como que a gente vai fortalecer um projeto de sociedade marcado por uma reciprocidade, né? Então, acho que a gente pode brincar agora um pouquinho mais com o público. Muito bom, legal. A gente teve aí um momento de estabilidade maior aqui na conexão, depois está oscilando, realmente hoje a qualidade não está muito boa do sinal do streaming, mas como eu falei, estou gravando, e aí acho que depois que a gente terminar eu vou assistir o vídeo do streaming, se não tiver bom, aí eu coloco a gravação, que aí vai ficar bem melhor para o pessoal poder acompanhar, tá? Tô vendo que o pessoal está participando aqui pelo chat, não sei se vocês estão vendo aí, tem alguns comentários, né? O pessoal elogiando aí, a Neidi Silva falando que aprendeu muito com a Rita, a Joyce fez alguns comentários aqui, ó, Joyce Scheffer fez alguns comentários, né, do estágio, então tem aí uma participação do pessoal. Hoje, mais cedo, a gente estava lá na Faculdade de Serviço Social fazendo uma reunião de departamento e conversávamos sobre isso, né? Porque a UERJ ela está tendo essa proposta agora, bem como o conjunto das universidades públicas, de implementar, né, eu ia falar impor, mas aí implementar esse regime, né, de educação à distância, online, e a gente estava discutindo menos as questões técnicas, né, como vai ser, o que vai ser feito, né, qual será a tecnologia, qual será a plataforma, menos isso e mais o significado, né, o que isso representa, né, sobretudo em cursos, seja de graduação, seja de pós-graduação, em que o perfil das alunas e dos alunos é sabidamente um perfil de maior, botar entre aspas, exclusão digital, né? Mas não só digital, mas também condições de vida que geram impacto sobre a formação, né? Muitas vezes, alunas e alunos não têm condições em suas casas de acompanhar as atividades, né? A ida ao espaço físico da universidade, ela possibilita a esses alunos e essas alunas um ambiente que é a sala de aula, que é o espaço da pesquisa, que é o espaço da biblioteca, né, em que ele consegue ali ter alguma condição mínima, né, digamos assim, para estudar, para fazer as leituras, e muitas vezes o perfil dos alunos e alunas da graduação, talvez da pós-graduação também, não permite muito isso. Então a gente conversava um pouco, e fora também a questão tecnológica, né, de que muitas vezes alunas e alunos eles saem do telefone fixo, né, um professor estava comentando isso, os alunos saem do telefone fixo e passam direto para o telefone celular, então não tem ali aquele momento do computador para aprender a lidar
essas questões aí das plataformas, dos programas. Então tem uma série de dificuldades e a gente foi vendo como que há uma tendência de não apenas permanecer essas desigualdades nesse espaço virtual, né, nesse ambiente virtual, como também delas aumentarem, né, delas serem de uma forma nefasta, né, de uma forma cruel, aumentadas, né, potencializadas, já que os cursos não vão conseguir acessar, os alunas não vão conseguir acessar da mesma forma, vai ter impactos diferenciados e isso vai criar, eu estava usando a palavra desidratação, né, um grande processo de desidratação da formação profissional, mas acho que desidratação talvez seja até uma palavra muito soft, né, muito suave, porque talvez seja uma sei lá, o processo de formação profissional ele vai ser profundamente impactado, porque um conjunto de variáveis, né, um conjunto de aspectos fundamentais à formação profissional, para além do espaço da sala de aula, para além da aula propriamente dita, como a inserção nas pesquisas, como a inserção nas demais atividades acadêmicas, esses outros espaços, para além da aula, também vai ser profundamente impactado, né? Então, eu acho que essa é uma questão que está, de fato, na ordem do dia, né? Acho que sem prejuízo, né, para os outros desafios, sem prejuízo para as outras questões que vão continuar, né, a qualidade dos campos. Por exemplo, hoje a gente estava falando a questão do estágio. Né? Como é que você vai discutir ensino à distância, disciplina online, na disciplina de estágio? Né? Algo que, pelo menos na compreensão lá da reunião, foi algo que não tem sentido. Você não tem como você conduzir remotamente, né, com uma qualidade mínima, a questão do estágio, da supervisão de estágio. Então são muitos os desafios, né, e eles estão, né, orbitando aí. A gente está mais focado talvez na questão digital, mas os outros desafios que já acompanham, né, o debate, que já são alvo, né, da atuação da BEPS, né, da categoria como um todo, continuam e tendem a crescer também, né? Então acho que essa live, essa discussão de hoje, ela é extremamente oportuna e necessária, né? E tem aí uns comentários, se vocês quiserem dar uma lida aí, a Rita já respondeu a Neidia. Se quiserem dar um comentário aí geral sobre aí o que o pessoal colocou, né? Fiquem à vontade. E aí eu vou pedir para que vocês já façam já aí aquelas considerações finais, né? Aquelas observações finais para a gente ir finalizando, porque já são o quê? 10h12, né? Aí então vamos seguir a mesma ordem, pode ser? Passo para a Saliana, aí a Saliana faz aí uns comentários, depois já faz a sua, né, as considerações finais, depois já pode passar automaticamente para a Rita, depois eu vou fazer um encerramento, aí eu vou pedir só para vocês duas continuarem aqui conectados para a gente poder se despedir direitinho nos bastidores, tá bom? Saliana, contigo, só lembra de ligar o microfone. Eu acho que quanto mais a gente discutir, né, quanto mais nós pensarmos nesses espaços, né, para refletir sobre esse fenômeno, que ele é muito, assim, a gente percebe que a dinâmica, né, o próprio tempo tá muito acelerado, né? O professor Ricardo Antunes gosta muito de usar, né, uma expressão que é redemoinho satânico, né, assim, toda essa agudização das expressões da questão social, os ataques aos direitos sociais, às políticas sociais, né, então está sendo tudo muito rápido, né, então eu acho que criar espaços como esses para a gente discutir sobre esses desafios, né, e aí, assim, a partir dessas reflexões a gente vai percebendo, né, que existem, né, distintos projetos de universidade e de sociedade em disputa, né, e aí, assim como Rita bem sinalizou também dos ataques também à pós-graduação, né, o serviço social enquanto área de conhecimento, né, e aí ela sinalizou também, né, que, assim, nós não queremos voltar para o que nós estávamos antes, né, nós queremos voltar também melhores, né,
realmente com a universidade, né, com o sentido da universidade fortalecido, né, então essa discussão, né, do ensino remoto, né, e aí a gente pensar o ambiente da universidade, a própria ideia de assistência estudantil, né, porque não é só o espaço da sala de aula, é o espaço também, né, existe a biblioteca, existe o restaurante universitário, existe, né, um conjunto de bolsas de assistência estudantil, iniciação científicas, bolsas de extensão. Então, assim, pensar na universidade como um todo é pensar em todos esses elementos, né, e não apenas pensar só no ensino remoto propriamente disso, né, propriamente isso. Então, assim, eu vi aqui que algumas questões, né, a colega Joyce falou da questão do estágio, né, que a universidade suspendeu, né, ela é aluna, né, do EAD e a universidade suspendeu o estágio, e aí, assim, nós tivemos acesso, né, a esse comunicado, que eu até sinalizei na minha fala anteriormente, sinalizei para esse comunicado da Secretaria de Regulação, né, e Supervisão do próprio MEC, que suspendeu, né, essas atividades, a realização do estágio, né, e aí é muito por entender que o estágio, ele é uma atividade formativa, né, que embora, né, o estágio seja, né, na saúde, em um hospital, né, ele não é, o estágio em si, né, o estudante, ele está lá não enquanto profissional, né, ele está lá enquanto estudante, né, ele está lá em processo formativo, então a suspensão foi muito por entender, né, que ele não é uma atividade essencial e também por entender que a supervisão acadêmica não está acontecendo, né, porque o estágio, ele pressupõe a supervisão de campo e a supervisão acadêmica, né, então, como a supervisão acadêmica não está acontecendo, né, essa urgente necessidade, não faz sentido, né, ser o estágio. E aí, assim, teve também um comentário sobre a questão deixa eu ver se eu encontro aqui, que foi, eu não estou mais encontrando, mas eu lembro que foi um comentário falando, né, sobre essa estrutura, né, curricular que nós temos hoje, né, e aí, assim, colocar, né, que as nossas diretrizes curriculares, né, as diretrizes de 1996, diretrizes da ABEPS, né, foi, assim, uma construção histórica da categoria, né, foram mais de 200 oficinas que aconteceram em todo o Brasil, né, e essa estrutura curricular da ABEPS, ela vem apresentar uma nova lógica do currículo, né, ela é dividida em núcleos, né, então, e aí ela coloca, né, mesmo sendo que a inter-relação entre os diferentes núcleos, né, então, assim, as diretrizes, elas vêm pontuar, né, essa questão da uma nova estrutura curricular. E aí, assim, só falando um pouquinho das atividades, né, que a ABEPS, ela vem realizando, né, e aí, assim, a ABEPS, ela dialoga muito, né, ela vem, o espaço, né, do conjunto Cefes-CREs, o espaço da Enesso, né, são espaços que potencializam ainda mais, né, a ABEPS, né, a atuação da ABEPS, e aí nós temos, né, as comissões de formação e trabalho profissional, né, que acontecem, que são comissões, né, que os CREs realizam, né, em seus respectivos estados, e aí a ABEPS, ela vem participando e vem colaborando, né, com essas comissões. Nós temos também um fórum em defesa da formação em serviço social contra a precarização do ensino superior, né, que foi um fórum que ele teve início, se não me engano, em 2018, né, e aí esse fórum, ele conta, né, com a participação do conjunto Cefes-CREs, da ABEPS, da Enesso, né, e de representações das UFAs, né, então, alguns estados, né, estão discutindo esses fóruns, né, e a ABEPS também, ela vem também contando muito com a parceria dos GTPs, né, que são os grupos que vêm discutindo as temáticas que são pertinentes, né, à formação profissional em serviço social. E aí, assim, e aí, eu acho que só para encerrar mesmo, né, na UFES também nós estamos nesse processo, né, também de discutir, né, sobre o ensino remoto, e aí eu quero colocar, né, que não é um contexto fácil, né, nós não estamos vivendo, né, em uma conjuntura
que é fácil, e que a gente vem observando, assim, que em algumas universidades a gente percebe esse processo de aceleração, de querer acelerar, né, em meio de querer colocar, né, o ensino remoto, o trabalho remoto como a única alternativa, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, precisamos discutir, precisamos refletir, e por entendermos, né, a importância, né, da universidade, né, a importância desse ensino, né, do significado de universidade, ensino, pesquisa, extensão, né, a gente precisa também ter esse momento para pensar junto, né? Não, e aí porque a gente vem observando que tudo está sendo tudo muito cobrado, né? Da noite para o dia, que o curso dê resposta, que os PPC já sejam alterados, né? Para poder se adaptar a essa nova realidade. Então, muitas vezes, e aí eu falo muito também enquanto coordenação de curso também, muitas vezes a coordenação tem que dar uma resposta, mas assim, precisamos, mais do que nunca precisamos, né, refletir com nossos pares, precisamos nos organizar, precisamos pensar, né, qual é o projeto de universidade que nós acreditamos, né, e que nós entendemos que as nossas diretrizes curriculares, né, elas fazem parte, digamos assim, do nosso tripé, né, do nosso projeto ético-político, né, projeto esse que se expressa também no nosso código de ética, nas nossas legislações, né, e nas entidades organizativas que compõem, né, o serviço social, seja enquanto entidades formativas, seja enquanto seja no seu espaço de exercício profissional. E aí é isso, mais uma vez agradecer pelo convite, né, e aí eu acho que vocês podem sempre contar com a gente, né, enquanto ABEPS, nós estamos aí construindo, né, também, e aí é isso mesmo, gostaria de agradecer e dizer que podem contar com a gente para próximas atividades, né, que a gente está sempre presente. Obrigada. Obrigado a você, Saliana. Professora Rita. Abriu o microfone. Nossa, aperta o microfone. Eu queria agradecer também o convite, dizer, Renato, eu não sei quem faz o layout do cartaz, mas eu gostei muito do fundo que vocês colocaram, que é uma sala de aula, né, presencial. E eu achei muito provocativo essa imagem, porque nos momentos de live, às vezes, eu saio das lives com muita saudade do encontro com os alunos. Eu, de fato, gosto de ser uma assistente social professora. E não ter esse aluno por perto cria uma distância importante no processo ensino-aprendizagem. E eu acho que é importante dizer à sociedade, dizer a esses alunos, dizer aos nossos colegas o quanto que nós queremos ser professores também no ensino, mas que justamente a defesa da vida de todas as vidas desse planeta merece todo o cuidado no debate, né, do que se torna, né, qualquer proposta de ensino remoto de uma forma atabalhoada, sem o devido cuidado, seja na graduação e também na pós-graduação. A pós-graduação está com um impacto sobre a discussão do ensino remoto ainda mais célere. E provavelmente as experiências que vão começar a poderá ter uma aceleração maior no âmbito dos programas de pós-graduação, também em função de uma completa incerteza do que seja critérios de avaliação que vão incidir sobre adiamentos do início das aulas, adiamento do lançamento de grau, adiamento das defesas, né, que vão ter impactos nos próximos anos. Então, acho que a pandemia nos convoca de fato, a uma aproximação maior com a nossa realidade, que se descortinou de uma forma brutal também, o que a gente chama de uma das principais manifestações das expressões através das desigualdades sociais. É isso que a gente, de uma forma muito nítida, está vendo avançar no nosso país. Então, eu acho que essa live nos convida para a gente continuar aprofundando essa conversa. Qual é o significado do nosso trabalho docente,
que envolve, como a Saliana falou, um conjunto de dimensões, um conjunto de ações, e o ensino é uma delas. E é uma delas que a gente normalmente tende a gostar muito. Então, fica aqui o meu abraço, agradecendo pela BEPS, pela direção regional, né, leste daqui, eu e Sally representando, e dizer que a gente se encontra breve. E, quiçá, de forma presencial, não é isso, Renato? Isso aí, de forma presencial, aproveitando aí, né, os pontos positivos, né, que esse espaço digital tem, né, e tem, né, tem alguns, mas sem deixar que o presencial, né, e todo o seu potencial sejam substituídos. Acho que aí é que está o grande problema, né, é quando a gente tem uma proposta de substituição em vez de uma proposta de acréscimo, né, ou de adição. E aí, gente, a gente quer agradecer muito, tá? Foi ótima essa live. Agora nessa segunda metade o sinal estabilizou, ficou tudo verdinho, ficou tudo muito bom, tudo ótimo. É bom que a gente vai aprendendo também a lidar, né, com as emoções, as emoções dos problemas. E a gente agradece muito. Como todos sabem, o canal, as transmissões acontecem terças e quintas, né? 9 horas. Quinta-feira agora a gente vai ter uma live com o professor Ney Almeida, professor da UERJ. Vai ser sobre tendências do trabalho profissional nas políticas de assistência social e educação. Tá? Aqui no canal, Serviço Social na Pandemia, a partir das 21 horas na próxima quinta-feira. Então, agradeço muito a professora Saliana, agradeço muito a professora Rita e nos despedimos aí do pessoal, né, de forma muito feliz, alegre, e esperamos nos ver em breve, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.